Obadias está imediatamente depois do profeta Amós e antes de Jonas. Você acabou agora há pouco de ler Jonas, na oportunidade que o nosso amigo irmão Gabriel teve. Então é só você voltar um livro. Livro do profeta Obadias. Ele só tem um capítulo. E nós vamos ler alguns versículos aqui, que foi o texto que Deus me deu hoje à noite. Hoje à tarde, para agora, nesse exato momento. Está ventando muito. Eu estou prendendo aqui as folhas com os meus clipes. Para que eu consiga ver com os amados irmãos. Livro do profeta Obadias. Todos acharam? Amém. Vou ler a partir do verso 1. Diz assim: os pecados e o castigo de Edom, a restauração e felicidade de Israel. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor a respeito de Edom: temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, nas altas moradas, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Se te elevares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam alguns cachos? Como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos. Todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento algum. E não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento na montanha de Esaú, e os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Verso 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. No dia em que estiveste em frente dele, em frente de Jacó, no dia em que os forasteiros levaram cativo o seu exército, e os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sortes sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca, melhor dizendo, no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que passassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da tua angústia. Só até aqui, verso 14. Podeis tomar os vossos assentos em nome de Jesus.
Queridos, eu sei que essa palavra, esses versículos que nós acabamos de ler agora mesmo, podem parecer um pouco estranhos aos ouvidos dos irmãos, pela ênfase dada pelo autor do livro, o profeta Obadias. Mas como você viu aqui na epígrafe ou no título do livro, os pecados e o castigo de Edom, a restauração e felicidade de Israel, o Senhor está agora usando o profeta Obadias para entregar uma palavra de repreensão aos edomitas. E um pouco depois aqui desses versículos que nós acabamos de ler, você vai ver que o Senhor fala da providência que estava vindo para com Israel. Este texto retrata algo que aconteceu, segundo a maioria dos historiadores, lá na época do rei Jeorão, e que está escrito no segundo livro das Crônicas, no capítulo 21, precisamente a partir do verso de número 16, quando, depois de Josafá ter morrido, o seu filho Jeorão assume o trono. Jeorão, depois de assumir o trono, mata todos os teus irmãos. E quando ele matou os seus irmãos, ele começou a proceder impiamente contra o Senhor. Apesar de ser da casa de Judá, ele se casa com uma das filhas de Acabe, que foi um dos piores, se não o pior rei de Israel, faz uma aliança ilícita, tendenciosa com essa mulher. E, segundo alguns dizem, interpretando o texto e o contexto, essa mulher engana esse homem, essa mulher faz a cabeça desse homem para que ele andasse nos mesmos caminhos de seu pai Acabe. E Jeorão faz da mesma forma. O Senhor o repreende e permite que filisteus e árabes tomem Judá, façam com que Judá passem por alguns eventos de abatimento, de assalto, de sequestro, de confusão e de zombaria perante todas as outras nações. O povo estava sendo vexado. O povo judeu estava sendo massacrado por causa dos pecados do seu líder. Ou seja, o povo estava nas mãos do Senhor. E se você ler 2 Crônicas 21 em diante em casa, você vai perceber que o que o Senhor permitiu que acontecesse com a Judá, que tinha se desviado por causa de Jeorão, seu líder, foi algo muito vexatório para eles. Eles estavam sendo massacrados, eu repito, eles estavam passando por momentos difíceis na mão dos estrangeiros. Ora, era tudo que os filisteus queriam, era tudo o que os árabes e que os outros povos ao redor queriam, ver o povo de Deus, o povo escolhido, sendo massacrado, sendo envergonhado, sendo castigado pelo seu Deus. Eu quero dizer a você nessa noite que está aqui dentro dessa igreja, e também você que está me ouvindo aí fora, que se tem uma coisa que os inimigos gostam de ver, se tem uma notícia que os inimigos gostam muito de ouvir, é a notícia de que você, sendo servo de Deus, você sendo uma pessoa justa, está passando por problema, por dificuldade, ou está sendo corrigida pelo Senhor. As pessoas não olham ali a situação como um todo. As pessoas gostam muito de julgar toda a nossa vida, todos os eventos da nossa vida, única e exclusivamente pelo momento que elas estão vendo, sendo a nossa vida muito ampla, independente da nossa idade. Você sabe muito bem que 24 horas dentro de um dia, dependendo da situação em que você esteja, parecem que são 1000 horas, ou pode parecer que são 2 minutos e 40 segundos. Se a situação for muito boa, parece que o dia passa muito rápido. Mas se a situação não for das melhores, parece que o dia se arrasta. Para quem trabalha é assim, principalmente em lugares onde há o trabalho por produção. O dia de trabalho passa se arrastando. Enquanto você vai colocando a mão naquelas peças,
ou nos materiais que se repetem ciclo após ciclo no seu trabalho. Parece que a hora se arrasta, parece que a hora do almoço não chega. Mas quando chega o horário do almoço, que é quando você come um pouquinho, quando você pega o seu telefone para falar com o seu cônjuge, com um amigo, para ver as mensagens, se na sua empresa ou no local onde você trabalha isso for permitido, parece que uma hora se restringe a 10 minutos. Porque quando a situação é boa, o tempo voa. Mas quando a situação é ruim, quando a situação é vexatória, parece que o tempo se arrasta. Você pede para que ele passe, mas ele passa diante dos seus olhos como se passasse devagarzinho, devagarinho. Então as pessoas gostam muito de julgar a nossa vida pelo momento, por uma aparência que de repente está sendo passada para elas. E foi justamente o que aconteceu com o povo judeu, com o povo do Senhor, enquanto estavam sendo corrigidos por Deus, que usava a mão dos estrangeiros para os corrigir daquela impiedade que eles fizeram por força do seu líder Jeorão. As pessoas gostam muito de nos julgar, eu repito. As pessoas gostam muito de ver o outro passar problema. Parece que quando elas veem o seu próximo passando por problema, de repente entrando na prova, elas estão depositando sobre aquilo o seu karma. Parece que elas estão se alegrando porque elas passaram por problemas, passaram por situações e desejam isso para o próximo. Na época do rei Jeorão, isso estava acontecendo com Israel. Só que Obadias, ele vai nos trazer um plano de fundo que no segundo livro das Crônicas, no capítulo 21, nós não encontramos. A Bíblia é esplêndida, é sensacional, irmão Leandro. A Bíblia, ela me deixa de boca aberta e tenho certeza que não só comigo que isso acontece, mas com você também. Obadias vai dizer que tinha um povo diferente, que tinha um povo que costumeiramente se atritava com os filhos de Israel, que tinha um povo que também estava observando o povo de Deus sendo castigado, o povo de Deus passando por essa situação. Mas esse povo, ao invés de observar, até porque era parente, não tão próximo, mas vinha da mesma árvore genealógica, era um dos ramos dela, ao invés desse povo que estava observando o sofrimento dos servos de Deus, interceder ao Senhor por eles, falar com o Senhor para que tivesse misericórdia ou oferecer ajuda, esse povo estava sorrindo, e como se não bastasse sorrir pela desgraça do seu próximo, eles estavam se aproveitando daquele momento em que o seu povo, o seu próximo estava sendo abatido, furtado, sequestrado, estava confuso por causa daquela situação, estava sendo zombado, como se não bastasse eles riem dessa situação, eles se alegrarem disso, eles estavam sendo oportunistas, estavam maltratando também os mais fracos. A Bíblia disse, o profeta Obadias disse, que quando eles viam os povos entrando para saquear a Judá, eles estavam entre os saqueadores. Eu tenho certeza absoluta que você já viveu isso. Como se não bastasse você passando por um problema, você passando por uma situação, você vê de repente um vizinho do seu lado, ou um parente próximo, ainda que seja distante, mas um parente não estendendo a mão para você. Quando você vai pedir uma ajuda, quando você pede para que tenha misericórdia de você, ele sorri ou lança palavras de vexação, dizendo: quem mandou você fazer isso? Quem mandou você se casar com essa pessoa? Quem mandou você se mudar daqui para ali ou dali para cá? Quem mandou você entrar nessa porta de emprego? Quem mandou você comprar mais do que devia? Eu não mandei você passar o cartão de crédito, você usar o seu cheque. Eles dizem isso porque, em primeiro lugar, estão felizes de ver a nossa derrota momentânea. Estão felizes de ver o nosso abatimento momentâneo. Em segundo lugar, eles dizem isso porque eles passaram por uma situação adversa e não tiveram coragem de assumir o seu erro. E quando vê o irmão aparentemente passando por um problema que ele estava passando, ainda que não seja pelos mesmos motivos que ele espelha no seu próximo o seu problema. Ora,
Esse povo do qual eu estou dizendo que estava sendo oportunista, que estava se aproveitando de Judá, que estava rindo do seu sofrimento, eram os edomitas, os descendentes de Esaú. E você vai ver lá nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, na segunda dezena de capítulos, que Esaú, ele decide desprezar o que havia de melhor na sua árvore genealógica e também desprezar o que Deus pudesse lhe dar de melhor nas bênçãos espirituais, e trocou tudo isso com o seu irmão Jacó por um prato de lentilhas. Ele foi, enganou seu pai. Ele foi e desprezou tudo aquilo que Deus pudesse lhe dar, as bênçãos que o seu pai pudesse transmitir por uma ordem divina. Saiu e começou a ser um homem devasso, começou a ser uma pessoa que agia diferente dos propósitos que Deus tinha traçado para aquela família. E ele teve muitos descendentes, apesar de a lei de Israel, apesar de o Senhor dizer para o povo judeu ter misericórdia dos edomitas, dos descendentes desse Esaú, apesar do Senhor dizer para que o seu povo não estendesse as mãos sobre eles, eles não faziam da mesma forma, eles não fizeram da mesma forma. Pastor Anderson, o que o senhor está querendo dizer nessa palavra de hoje, nesse menor dos livros do Antigo Testamento, com essa palavra que traz de castigo para Edom e de restauração para o povo do Senhor? Eu quero dizer a você nessa noite que não importa o que você esteja suportando no momento de adversidade. Eu sei muito bem que de repente você sabe, ainda que não te digam, mas você sabe que tem gente gostando da sua aprovação, tem gente se alegrando da dificuldade que você está enfrentando, tem gente que está feliz, passa por você e dá aquele sorriso faceiro, e você sabe muito bem que está sorrindo porque suspeita de que você está na prova. Eu quero dizer a você nessa noite que Deus está vendo essa zombaria, Deus está vendo esse escárnio, Deus está vendo esse desdém, Deus está vendo essa falta de interesse pela sua situação, e Deus está tomando isso nas suas mãos e vai fazer justiça na terra em prol dos seus filhos. Se você crê nisso, diga glória a Deus nessa noite. A palavra está aqui. Eles estavam, o povo judeu estava sendo abatido pelos filisteus e pelos árabes. Mas o Senhor disse, se você observar em todos os versículos, até o último versículo que nós acabamos de ler, o Senhor iria abater também os edomitas. Se você observar lá em 2 Crônicas 21, o povo estava sendo roubado, saqueado, e até aqui em Obadias, o Senhor, usando o profeta, disse a Edom, endereçou essa profecia aos edomitas, dizendo: enquanto os inimigos entravam pelas portas e saqueavam os meus servos, o teu irmão Jacó, se referindo ao povo, você mesmo estava entre eles. Agora o Senhor estava dizendo que eles também seriam sequestrados, e pelos mesmos inimigos que eles riam quando entravam na casa de Judá. Você pode ver que o povo saía confuso. A Bíblia diz que eles estavam pasmos, não sabiam o que fazer, porque a situação adversa às vezes nos deixa pasmos, nos tira a noção do tempo, a noção das coisas, nos faz perder a noção de cálculo, a noção de medidas, de proporções. Ela parece que inibe uma parte, a parte do nosso cérebro, que é a parte lógica, e não conseguimos agir pela lógica, mas sim pelas emoções. E todo aquele que age pelas emoções, meus amados irmãos, depois, quando ela sai de cena, se arrepende. Quando a parte lógica entra em cena, começa a atuar, se arrepende, às vezes vê que fez o que não devia, falou o que não devia ter dito, mas aí isso acontece, a pessoa fica pasma, confusa, perplexa. Eles estavam rindo dessa situação. Eles estavam zombando dos seus parentes, zombando dos seus irmãos. Mas o Senhor diz que eles também ficariam confusos, ficariam pasmos diante do que Deus faria com eles. Mas pastor,
Essa palavra é muito pesada para os nossos inimigos. É a palavra que Deus tem para nós hoje. É a palavra que Deus manda dizer para aqueles que estão sorrindo, para aqueles que estão se aproveitando do momento de sofrimento ou do momento de provação, ou seja, até de correção, que os servos do Senhor estão passando na face da terra. Deus, Ele é justo. No livro de Provérbios, no capítulo 24, versos 17 e 18, o Senhor vai nos advertir através do sábio rei Salomão, para que quando nós víssemos o nosso irmão tropeçar, ou o nosso irmão cambalear, seja na versão que você tiver, para que nós não alegrássemos o nosso coração e não ríssemos dos nossos irmãos, para que Deus não se irasse com isso, desviasse os olhos dos nossos irmãos e pusesse os olhos na gente. Eu me lembro muito bem que quando meu pai ia me corrigir, ou corrigir um dos meus irmãos, ou meu irmão que era mais novo, quando um ficava rindo que o outro estava sendo corrigido, papai virava e perguntava: você quer também ser corrigido? É assim que Deus faz, isso tem base na Bíblia. Porque todos nós somos passíveis de provação. Todos nós somos passíveis de passar por problemas, dificuldades, as mais diversas. Todos nós somos passíveis de erros. Todos nós somos passíveis de um dia tropeçar. Isso aí vem, não é para nascer em poste ou nas árvores. Isso acontece com o ser humano, quem é carne, com quem tem ossos, com quem tem sentimentos, com quem está encerrado debaixo dos céus. E se tem uma pessoa de quem os outros gostam de zombar, e quem os outros gostam de subestimar, é o cristão, não é assim? É verdade. Eu vou falar algo aqui que eu estava hoje recebendo do Senhor na parte da tarde. Para quem está aqui dentro nos ouvindo, para quem está lá fora também, e para você que está aí na rede social da missionária Gleice, da minha esposa, nessa live, nesse vídeo ao vivo que ela está fazendo agora. As pessoas pensam que por sermos cristãos e termos que viver a vida pautada nos valores éticos cristãos, que nós estamos sem defesa, que não há ninguém que nos defenda, que elas podem fazer o que quiser conosco, que só porque não vamos lançar mão de uma arma de fogo, de uma cortante, uma perfurante, ou qualquer que seja, que elas estão livres para fazer o que quiser conosco. Que não há um Deus que zele pela nossa vida, não há um guarda, um general com imensos soldados, que não faça nada em prol dos seus servos, em prol dos seus filhos. É por isso que tiram onda com a nossa face, é por isso que zombam de nós, é por isso que pegam o telefone e falam poucas e boas para mim e para você. É por isso que na hora de cobrar alguma coisa, quando às vezes estamos devendo, porque todo mundo deve mesmo, isso é normal, pelo menos aqui dentro do nosso país. É por isso que quando você deve, e às vezes o sistema, a situação não permite que você pague no dia agendado, e você pede uma tolerância, a pessoa é ignorante. A pessoa lança palavras baixas contra você, é porque ela sabe muito bem que você tem valores éticos cristãos a zelar, e que você não vai devolver a afronta desse jeito. E não para por aí, ela pensa que para por aí, mas ela se esquece que por nós adotarmos isso, por seguirmos as orientações bíblicas, de não lançar de volta a afronta, de não lançar do mesmo jeito, elas se esquecem que por fazermos isso, há um Deus que se apresenta na nossa frente e que Ele resolve os nossos problemas. Mas é fácil. Falar para mim e para você, auxiliar Adriano, é fácil. Virar para um pastor, para um evangelista, para um presbítero, para uma pastora, para um diácono, auxiliar de trabalho, para um líder da igreja, para uma pessoa de púlpito, chamar disso, chamar daquilo, é fácil. Mas por que não sai pela rua e não entra pelas comunidades e vai lá onde os meliantes estão e diz a eles que o que eles estão fazendo é errado? Porque sabe o que vai acontecer. Mas com o servo do Senhor diz que vai, porque pensa que não vai acontecer nada. Eu creio que esse tipo de pensamento, eu creio que essa base de pensamento foi a mesma dos edomitas.
Vamos rir deles. Vamos sorrir deles. Vamos nos alegrar e aproveitar para usufruir um pouco daquilo que estão saqueando deles. E vê um mais fraco ali, ó, tá correndo dos filisteus e dos árabes. Vamos pegar isso aí, vamos ver se ele tem mais alguma coisa. Eu posso conjecturar que foi dessa forma. E vê um pobre coitado ali, ó. Vamos acabar com ele. É servo de Yahvé. Ele está vindo lá. É um dos nossos parentes. É um dos ramos da nossa árvore genealógica. Mas ele está sofrendo. Ele está sendo perseguido. Ele está fugindo. Então vamos atormentá-lo. Vamos aumentar o sofrimento dele. Mas por que não sai da rua? Por que não denuncia as coisas erradas que estão na sua comunidade? Na sua rua? Por que não denuncia homens e mulheres corruptos que às vezes sabe quem é? Sabe por quê? Porque sabe muito bem que eles vão se levantar, mas vai fazer com o servo de Deus. Não é com o servo corrupto, não. É com o servo do Senhor que por vontade permissiva dele está passando por provação, está sendo ali amassado para que o melhor saia dele. Mas por que não faz com o servo do Senhor? Porque pensa. Por que faz com o servo do Senhor? Porque pensa que por o servo do Senhor ter que ser manso e humilde de coração, ele é bobo. E que ele não tem ninguém por si. Mas o Senhor se levantou nessa noite para dizer para mim e para você que existe alguém que compra o nosso barulho. Existe alguém, e esse alguém é um Deus, e ele compra o seu barulho. Independente das pessoas pensarem que você está só e que a sua ética, ela faz com que você seja uma pessoa capaz de suportar tudo e por isso pensam que podem dizer o que quer. Mas você tem alguém que por você guardar a ética proposta por ele, por essa pessoa, ele se levanta e diz: meu servo, minha serva, deixa comigo que agora eu vou fazer com que esses inimigos experimentem aquilo que vocês estão experimentando. Só que vocês têm a mim, o Senhor. Eles não têm ninguém. Mas é difícil. Mas é muito difícil. Muito difícil. É tremendo. Eu me lembro de apóstolo Paulo. Em Atos dos Apóstolos. Quando ele era Saulo. Era valente, não era? Era um homem que levava preso, mandava prender todos os cristãos, todos aqueles que se diziam servos do Senhor Jesus. Era um camarada que fazia questão de pedir cartas para os principais da sua época. Não cartas expansionistas, não cartas para expandir o farisaísmo, vertente da qual ele pertencia na época. Não cartas, de repente, para sair do seu lugar, até porque ele tinha cidadania romana, para viajar pelo império, mas cartas para prender aqueles que tinham uma ética proposta pelo Senhor Jesus, que dizia: dá a quem te pedir, e não se desvie daquele que quiser que você lhe empreste. Cartas para prejudicar aqueles que diziam assim, que ouviram da boca do Senhor Jesus a seguinte expressão: ó, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se ele quiser caminhar contigo 1 milha, vá com ele 2. Se ele quiser levar a tua capa, dê também a túnica. Dai-ser-vos-á dado. E eles diziam: sim, Senhor, vamos pôr em prática. É para esses que ele pedia carta. É contra esses que ele pedia mandado de busca e apreensão da época. E encerravam-os na prisão. Mas chegou um dado momento em que ele pegou algumas cartas para ir em direção a Damasco. Foi em direção a Damasco. Quando ele chegou em Damasco, no meio do caminho, a Bíblia vai nos dizer que ele foi cercado por uma grande luz. E ele cai de onde estava, desce na sua posição, e ouve uma voz do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele pergunta: quem é tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Duro é para você
recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você sabe o que é o aguilhão? O aguilhão é aquela ponta fina da aguilhada, aquela ponta fina de uma vara que eles usavam para tocar o boi. Aquele boi bravo, aquele boi rebelde, eles espetavam o boi, aquilo machucava. Quanto mais o boi resistia, mais a sua carne era perfurada. O Senhor figurativamente estava falando com o perseguidor. Estava dizendo: quanto mais você persegue os meus servos, quanto mais você persegue os meus filhos, quanto mais você empreende contra os meus servos, os meus filhos, o meu reino, você pode não perceber, mas você está se maltratando, você está se machucando, você está se batendo, você está se boicotando. É o que Deus estava dizendo para Saulo. As pessoas que riem de mim, de você, dos servos do Senhor no momento de dificuldade, elas podem não perceber, mas elas estão lançando uma sentença no próprio caminho, uma sentença de boicote, uma sentença daquela destruição a qual elas estão desejando para os servos do Senhor cair na sua vida. Elas estão se ferindo, se machucando, porque o servo do Senhor, olhe para cá por gentileza e preste atenção nessa expressão: o servo do Senhor nunca está sozinho. O servo do Senhor nunca está sozinho. Aleluia, louvado Glória a Deus. Senhor. E o que aconteceu com ele? Ele caiu, ficou cego, foi levado para a rua chamada direita, entrou na casa do amigo. Deus levanta Ananias, ele vai lá. Ananias é o instrumento de Deus para que o milagre acontecesse. E quando ele sai dali, ele tem que sair fugido, descido por um cesto, numa fenda, numa janela no muro. Ué, cadê o valentão que entrou pela porta da cidade, irmão Leandro, com as cartas para mandar prender os irmãos? Cadê o homem valente que punha todos na prisão? E a frase que o Senhor falou para Ananias, eu estou com um parênteses aberto dentro do texto de Obadias. A frase que o Senhor falou para Ananias, ela me estremece, ela me impacta toda vez que eu me lembro que eu a leio. Quando Ananias retrucou com o Senhor e disse: Senhor, eu tenho ouvido falar desse homem. Todos nós sabemos que ele tem autorização dos principais da época para prender e pôr na prisão todo aquele que se diz professar o seu nome. E o Senhor falou para ele: vai, Ananias, porque aquele lá é para mim vaso ungido, e eu mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu evangelho, pelo meu nome. Fechando esse parênteses e voltando para concluir aqui a mensagem. Os edomitas não esperavam por isso. Os edomitas não esperavam que o Senhor de repente retirasse os olhos, é uma figura, retirasse os olhos de Israel e pusesse os olhos neles. Os filhos de Edom não podiam imaginar que o motivo do seu riso contra Israel poderia também ser o motivo do riso de outras nações sobre a sua vida. Os edomitas não podiam imaginar que esse jogo ia virar. Os edomitas não podiam imaginar, não imaginavam que o Deus que estava permitindo que Israel fosse abatido, agora estaria prometendo livramento, restauração aos abatidos, e estaria também permitindo a vergonha, a derrota, o opróbrio, a zombaria para aqueles que estavam rindo dos irmãos que estavam sendo abatidos. Eu quero dizer algo para você nessa noite, servo do Senhor. Suporte. Segure um pouco mais. Aguente. Está sendo abatido, ore. Está sofrendo, não deixe cair as pontas. Pastor Anderson, parece que estão querendo me levar, me arrastar com a multidão. Eles estavam tirando os mais fracos e levando cativos, os filisteus e os árabes, levando presos. Pastor Anderson, parece que o que está acontecendo está me retirando do centro, da minha razão, do meu equilíbrio emocional. Parece que as coisas que estão acontecendo
estão me fazendo ter as estruturas abaladas, mas fique firme, faça o máximo que você puder. Que eu tenho certeza que quando você não puder mais, e se você não pecar, não desobedecer, Deus se apresentará e vai fazer o que você não puder fazer. Quando você não estiver mais aguentando, Deus vai te dar um refrigério. Deus vai fazer com que os seus ouvidos sejam tapados para não ouvir essa zombaria. Ou Deus vai fazer com que a voz do zombador, daquele que é zombeteiro, seja abafada. E ao invés de zombaria, você de repente vai ouvir um choro vindo da parte dos inimigos. E o Senhor disse que eles chorariam. O Senhor disse que eles seriam abatidos. O Senhor disse que eles iriam ver os inimigos levando todo o seu sustento. Tudo aquilo que eles levaram anos para construir. Está aqui nos versos 5 e 6. Todas as uvas, todo o seu plantio, que levou de repente meses ou anos para serem edificados, germinarem, frutificarem, seriam levados pelos inimigos. Sabe por quê? Porque quando isso estava acontecendo com Judá, eles estavam rindo. E eles também eram um dos saqueadores. Às vezes nós estamos passando por problemas que vêm da parte dos inimigos. E o Senhor nos faz enxergar, tanto literalmente quanto em visões, nos sonhos, que até aqueles que dizíamos ser amigos estão lá no meio dos inimigos. Você vai ver que isso parecia que era a regra no meio dos que se levantavam contra o povo de Deus. Quando eles viam o povo do Senhor mais fraco, eles se juntavam com os inimigos se juntavam. Até povos que não se davam, mas eles diziam assim: quem é que está sofrendo? Quem está abatido? É Israel. É meu inimigo? É teu inimigo? Então nós temos um inimigo em comum. Então vamos nos juntar para tirá-los de cena. E depois que eles saírem de cena, nós continuamos com a nossa briguinha. Tem gente que faz assim. Mas sabe por que eles fazem isso? Que eles fizeram isso. E até hoje os inimigos do povo de Deus fazem isso. Porque eles sabem muito bem o potencial que o servo de Deus tem. Eles sabem do seu potencial. É por isso que ninguém nas nações quer ver a igreja do Senhor Jesus crescer. É por isso que um dos lados aí do nosso governo, ele quer destruir não só a família, mas todas as propostas judaico-cristãs, bíblico-ético-cristãs, que foram propagadas e com base na qual a sociedade mundial, não só brasileira, mas todas as sociedades na face da terra, todos os povos na face da terra chegaram até aqui. É por isso que eles querem destruir, porque eles sabem muito bem que qualquer um que seguir esses valores, qualquer um que andar de acordo com a proposta do Senhor Jesus, ele é uma arma potente nas mãos do Senhor, ele é uma potência onde ele estiver. É por isso que eles querem destruir. É por isso que quando você faz alguma coisa, você vê as pessoas se levantarem, zombarem do que você faz, tentarem te desmotivar, que foi um dos temas que nós propagamos aí ontem, na live do nosso curso livre de capacitação e orientação para obreiros e líderes. Está lá no meu Facebook. Eu abordei o tema motivação, 3 motivações negativas que todo obreiro e todo líder deve evitar. E uma pessoa que está lá no nosso grupo de mentoria, que é um grupo onde nós compartilhamos informações importantíssimas. Não compartilhamos blá blá blá, nem informações fúteis, desnecessárias, mas compartilhamos informações para o obreiro, para o líder, para o cristão, pôr em prática e alavancar a sua vida. Uma irmã fez uma pergunta lá, da seguinte forma: pode ser que alguém seja desmotivado dentro da igreja? Pode ser que exista alguém dentro da igreja que desmotive outro? É claro que tem. Desmotivadores, nós nem precisamos escolher. Eles vêm automaticamente. Se tem um grupo, e se o cristão quisesse colecionar, um grupo de pessoas, e se o cristão quisesse colecionar na sua agenda os nomes dessas pessoas, ele colecionaria e não teria fim a sua coleção. É o grupo daqueles que querem desmotivá-los.
É o grupo daqueles que querem desmotivar. Um grupo de pessoa que não se firma na igreja. Um grupo de pessoa que vive em pecado. Um grupo de pessoas que estão na condição de aprendizes, querem ensinar aqueles que Deus elevou um pouco. Um grupo de pessoas que estão na condição de servos e que não são subordinados, são insubordinados, não aceitam estar submissos, não aceitam ser liderados, não aceitam as propostas que Deus manda na Bíblia Sagrada, não aceita viver debaixo de autoridade e quer desmotivar você. Está aprendendo e quer ensinar aqueles que Deus colocou para ensinar. É liderado e quer ensinar os seus líderes. Não aceita, é insubordinado. Esse tipo de pessoa não prospera, não cresce. Você pode ver o histórico. Não prospera, não cresce, não desenvolve, não performa, não tem um ótimo desempenho, não avança. É como o pastor Murilo estava falando sexta-feira, lá na igreja que ele pastoreia. Dá 2 passos para frente e 3 para trás. 4 para frente e 5 para trás. 10 passos para frente e 20 passos para trás. Eles pensam que estão andando, mas quando acontece uma situação adversa, resultado da sua insubordinação, da desmotivação que transmite para os servos do Senhor, quando acontece isso, eles dão um passo para trás. Eles pensam que é só um, mas às vezes é mais do que aqueles que eles puderam dar para frente. É o que acontecia com todos os outros povos. Ah, pastor, mas Babilônia, a Assíria, os sírios, os filisteus, os gibeonitas e todos os outros que se levantaram contra o Senhor eram nações grandes, nações poderosas. Mas cadê todas essas nações? Onde estão todas elas? Eram nações grandes, mas foram abatidas pelo Senhor. Foram abatidas por Deus através daquele povo que aos olhos deles era minúsculo, antiquado, não tinha condições de herdar o que Deus propôs a eles, não tinha condições de serem o instrumento de Deus, mas foi esse do qual eles desdenhavam que assumiu um lugar, que foi o propagador para que isso aqui chegasse até nós. Então, quando alguém se levantar contra você, se lembre da palavra do profeta Obadias. Se lembre do livro do profeta Obadias. São só 21 versículos. Mas se lembre de que aqueles que estão se alegrando, que estão rindo, que estão sendo indiferentes, até isso o Senhor falou com eles. A Bíblia diz, não é aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Até isso, vocês se comportaram de forma indiferente ao sofrimento do seu próximo. Esses que agiram dessa forma e que agem até o dia de hoje dessa forma, desse jeito, Deus está olhando. E Deus já estará trazendo a sentença sobre a vida deles. E o que o Senhor vai fazer comigo, pastor? O que Deus fará comigo? E o que Deus fará a respeito da situação que eu estou vivendo? Está escrito no texto. Deus vai te exaltar. O rei Salomão disse em Eclesiastes 3, eu resumo aquilo da seguinte forma: existe um dia oposto para todo dia que alguém está vivendo. Existe uma situação oposta a toda a situação que no momento alguém está enfrentando. Está enfrentando situação difícil, Deus vai aliviar o seu problema. Está enfrentando momentos de guerra, espere que os momentos de paz virão. Está vivendo o tempo de espalhar pedras, chegará um tempo de ajuntar pedras. Está vivendo um tempo em que as pessoas estão se afastando de você. Quando ele diz afastar-se de abraçar em Eclesiastes 3, está vivendo um tempo desse que as pessoas não querem te abraçar, não querem pegar na tua mão, que as pessoas querem distância de você. Parece que você vive sozinho, você vive sozinha. Chegará um tempo em que muitos vão querer apertar a sua mão, te abraçar. Mas o que Deus vai fazer na sua vida vai ser tão grande, tão tremendo, que até para apertar sua mão, até para te abraçar, vai ter que fazer agenda contigo, porque você vai estar ocupado no reino de Deus. Aleluia,
Louvado seja o nome do Senhor. Está vivendo um momento de lágrimas derramadas pelos olhos. Vai chegar o momento em que você vai viver um sorriso de orelha a orelha. Ele está chegando, auxílio Adriano. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você vai dizer lá igual, o tempo de cantar chegou. Deus. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? As pessoas se esquecem que Deus é justo. Às vezes até nós nos esquecemos. Há uma diferença entre você não crer nisso e você se esquecer disso. Eu não me canso de dizer, tanto porque é uma verdade bíblica, quanto porque é uma verdade prática, que a provação, a situação adversa, a pressão nos fazem esquecer de muitas coisas que são óbvias, notórias, até do nosso nome, dia de aniversário. Porque não nos faria esquecer da fidelidade de Deus? Às vezes nós nos esquecemos. Esquecimento é algo no qual a natureza humana é passível. Nos esquecemos de parentes, de amigos, de irmãos, de eventos, de situações, de textos da Bíblia, de textos os mais variados. Às vezes nos esquecemos dos atributos do Senhor, atributos firmes, atributos que embasam a nossa vida, que nos cercam, nos protegem. E às vezes nos esquecemos da fidelidade do Senhor, e às vezes eles se esquecem da fidelidade do Senhor para conosco, para com seus filhos, com seus servos, e acabam trazendo para eles consequências desastrosas quando eles tentam tocar nos servos do Senhor. Mas feche os seus olhos nessa noite, e nós vamos orar, e já já estaremos abrindo a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, para celebrar a Santa Ceia. Perdão, mas feche os seus olhos. Ó Senhor Jesus. Eu sei que esse texto é um texto fiel. É um texto enfático. Verdadeiro como todos os outros que estão antes e depois dele. Eu sei que essa palavra que nós acabamos de ler, nos 21 versículos do profeta Obadias, ela é fiel e verdadeira. Eu sei que a situação da qual os edomitas estavam rindo, que Israel estava vivendo, e que muitos de nós às vezes vivemos debaixo da tua potente mão, ela acontece. Eu também sei que como os edomitas estavam zombando, sorrindo, existem pessoas que zombam e sorriem do nosso sofrimento. Mas eu peço ao Senhor que em nome de Jesus nos alivie desse momento. Alivie os teus servos e tuas servas que estão vivendo esse momento onde a situação os abate, onde a situação às vezes faz com que eles percam alguma coisa, onde a situação os deixa confusos, onde zombadores se apresentam até de onde eles não sabem. Livre os seus servos, meu Deus, dessa situação. Mas eu também faço um pedido ao Senhor, para que em nome de Jesus, o Senhor ponha a mão, o Senhor ponha os olhos sobre a vida daqueles que estão se colocando na mesma condição dos edomitas, na condição de opressor, na condição de zombador, na condição também que Saulo estava se colocando, de perseguidor, de empreender esforços para prejudicar os seus servos, de pisar nos mais fracos, de pensar que os mais fracos são indefesos. Ponha os olhos sobre eles, Senhor.
Eu não sei se eu te peço misericórdia por todos, mas daqueles, Senhor, por aqueles a quem cabe a misericórdia nós pedimos, mas por aqueles que, segundo a tua palavra, o Senhor às vezes diz para não pedir misericórdia é com o Senhor. É uma palavra que muitos não digerem, é uma palavra que não desce na garganta de muita gente, mas é verdade. Há alguém que está compartilhando por aí dizendo que Deus não envergonha ninguém, que quem não tem vergonha não faz vergonha. Se o Senhor quiser, o Senhor faz. Quando envergonha os teus servos, ninguém propaga a frase de efeito, mas aquele que envergonha também é envergonhado. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 2, o Senhor Jesus disse que com a mesma medida que nós medirmos, seremos medidos, e com o mesmo juízo que julgarmos, seremos julgados. Então, em nome de Jesus, tome agora, Senhor, a vida da tua igreja, do teu povo nas tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém. Você pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Abra sua